O vídeo de hoje não tem um roteiro, não foi planejado, eu vou só falar sobre algumas questões que eu tenho visto aí na internet, nas redes sociais, e que são questões que têm me chamado bastante atenção. São assuntos que já estão aí sendo abordados há bastante tempo por vários canais do YouTube diferentes, mas normalmente o que eu vejo são abordagens muito similares. É uma abordagem rasa, reducionista e que apela para certos clichês. Indo direto ao ponto, o assunto sobre o que eu vou falar hoje é sobre a famosa, a tal da cultura woke e a tal da lacração. E aí eu pretendo desconstruir aqui um pouco alguns desses conceitos que a gente ouve tanto por aí, mas que no final das contas não dizem nada. Você com certeza já deve ter visto centenas de milhares de vídeos no YouTube falando sobre como a lacração e a cultura woke estragou o cinema e os quadrinhos, a cultura pop no geral, né? Mas, bem, normalmente as pessoas que usam esse argumento costumam dizer que a tal da cultura woke e da lacração, ela é um projeto ideológico das empresas como forma de inserir minorias e blá blá blá, essa parada toda aí. Mas será que é isso mesmo? Um dos argumentos muito recorrentes é a de que a cultura pop, o cinema, os quadrinhos no geral, estão tentando empurrar uma ideologia goela abaixo da grande população. Ou seja, o cinema estaria tentando empurrar pautas raciais, pautas sobre minorias no geral, né? Então aí vai entrar o homossexual, vai entrar as mulheres, vai entrar o negro, vai entrar as minorias no geral. Então há uma narrativa de que, na verdade, o cinema, principalmente o cinema, falam também de outras obras, falam também dos quadrinhos, falam também de séries de TV, mas o cinema me parece ser a principal vítima. Fala-se muito que o cinema é a principal vítima da tal da cultura woke, né, da tal da lacração que está aí arrebentando com tudo e estão querendo empurrar pautas goela abaixo da população. E essas pautas políticas, elas seriam aí um projeto das empresas como forma de, sei lá, produzir alguma dominação cultural. Não sei bem o que essa galera fala, mas eu queria, para falar um pouco sobre esse assunto, eu queria puxar aqui mais uma vez aquela coisa que eu costumo sempre falar sobre no começo de todo o vídeo aqui, né? Eu nasci nos anos 80, me criei nos anos 90. Então, assim, eu adoro filme trash, eu adoro filme tosco de porradaria, filme tosco de kung fu, eu adoro o cinema tosco hollywoodiano da década de 80, 90, porque de certa forma expressa a arte em algum grau. Então constantemente eu estou revisitando muito do cinema hollywoodiano da década de 80, década de 90, década de 70, e eu não estou falando dos clássicos, eu não estou falando de cinema de qualidade, de Ridley Scott, eu não estou falando de Paul Verhoeven. Bem, eu tô falando aqui de trecheiras mesmo, como é o caso do Comando pra Matar, do Schwarzenegger, Soldado Universal, do Van Damme. Todo aquele cinema toscão mesmo, com personagens ultra mega padronizados. Bem, eu curto muito esses filmes, mas há aí um aspecto talvez de nostalgia, mas há também um aspecto de separação. Eu consigo entender, por exemplo, que obras como essas que eu acabei de citar são filmes que têm o seu valor cultural também, histórico e tudo mais, mas são filmes ruins, né? São filmes ruins. Se a gente vier pro presente, pro tempo presente, eu vejo muita gente criticando, por exemplo, Velozes e Furiosos, e eu adoro a franquia de Velozes e Furiosos. Eu sei que são filmes ruins, eu sei que as atuações não são o máximo, mas eu adoro aquela tosqueira, porque o filme abraça a tosqueira e vai. E o que eu quero dizer com isso? Note que filmes ruins sempre existiram. E filmes ruins com protagonistas padronizados sempre foram mais comuns. Só que note que ninguém bate tanto na tecla de que um filme é ruim quando os seus personagens, os seus protagonistas e os temas que esse filme aborda são temas que estão ligados à cultura dominante, ou seja, são temas com ideologias da cultura dominante. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente você vai ver alguém
trazendo de volta, sei lá, filmes como Comando para Matar ou Soldado Invernal, para falar o quão ruins esses filmes são. Por quê? Porque esses filmes, eles reproduzem uma lógica ideológica, uma ideologia política dominante. Ou seja, eles são filmes de senso comum. São filmes com protagonistas brancos, héteros, e são filmes que abordam certos aspectos do militarismo americano, que é o personagem forte e o exército de um homem só. Então, por pior que esses filmes sejam, ninguém vai criticar o fato de que esses filmes são ruins porque está atrelado a certas características que estão diretamente ligadas a questões ideológicas. Ele tem um protagonista branco, ele tem um protagonista hétero, eles são filmes que reproduzem uma ideologia militarista, mas isso não está ligado ao fato de eles serem ruins. E eu concordo que isso não está ligado ao fato de eles serem ruins. No entanto, quando o contrário acontece, quando você tem um filme com minorias, cujo o discurso ideológico é outro, não é o discurso ideológico padrão, não é o discurso ideológico do senso comum, quando o discurso ideológico vai de encontro contra aquilo que a grande massa pensa, aí não, aí o filme é ruim por conta desse discurso ideológico. Eu queria com isso chamar a atenção para o fato de que nenhuma obra ela é apolítica. Toda obra ela é política. Toda obra ela possui um viés ideológico. É impossível essa obra não ter. Eu já vi algumas pessoas no YouTube, alguns canais falando, mas estão metendo política em tudo, ideologia, blá blá blá. É besteira, besteira. Toda obra possui um viés ideológico político. O que acontece é que às vezes você não nota que essa obra tem um viés ideológico político porque o viés é o seu. E aí você não nota porque é o viés de senso comum. E aí você se pergunta, então quer dizer que a inserção de pautas forçadas de minorias, de negros, de homossexuais, de mulheres como protagonistas de filme, quer dizer que a inserção forçada dessas pautas não está produzindo uma série de filmes ruins, uma série de filmes que são produzidos em escala industrial, com roteiros escritos em ChatGPT? Olha, com o avanço dos streams e o próprio cinema passando por uma crise dos roteiristas, tem muito roteiro mal escrito, tem muito roteiro aí que parece que foi escrito por um robô mesmo, e foram mesmo, só com alguns reparos. Tem muito filme mal feito saindo por aí, só para preencher catálogo. Tem muitos. E coincidentemente, alguns desses filmes possuem pautas minoritárias, possuem pautas de inserção de minorias. Mas o fato da inserção de minorias em pautas para discutir essas questões não é o que torna os filmes ruins. Não é. Isso é discurso de racistinha. Isso é discurso de gente que é racista e não está conseguindo se expressar, ou pelo menos está se escondendo, não está querendo dizer na cara dura que é um racistinha de merda. Eu já vi gente falando, olha só como o Jordan Peele trabalha pautas racistas sem ser woke, sem ser essa coisa toda. Porque na verdade, esse tipo de discurso me lembra muito a história do Rod Serling. Eu sou muito fã do trabalho do Rod Serling. Inclusive, para mim, uma das melhores séries de todos os tempos é Twilight Zone, a série original de 59 a 63. E eu ainda vou fazer aqui um vídeo no canal sobre analisando alguns episódios de Twilight Zone. E o Rod Serling é super interessante porque quando ele foi começar a produzir essa série para NBC, ele queria falar sobre política, ele queria debater pautas políticas, mas a NBC falou, não, isso aí não é interessante a gente falar desse jeito, porque aí, se a gente for por esse lado, não vai dar bom. A NBC falou pra ele. E aí o Rod Serling fez o quê? Ele não desistiu de falar de pautas políticas. Ele resolveu continuar falando de pautas políticas, só que utilizando metáforas. É por isso que Twilight Zone é cheio de metáforas, mas é uma série que está o tempo inteiro falando sobre racismo, sobre homofobia, sobre misoginia. Twilight Zone é uma série espetacular. Inclusive eu recomendo demais a série original. E tá tudo lá, a partir de metáforas. Ou seja, tem camadas. E como tem camadas, o racista, o xenofóbico, o homofóbico que vai assistir, ele vai curtir a série por conta da primeira camada, porque de fato é muito bem estruturado, é muito bem escrito. E aí ele vai dizer, olha só, não tem lacração aqui. Seja lá o que for que chamam de lacração. Tá? Mas se lacração, se o que chamam de lacração é justamente a discussão sobre pautas minoritárias, e a discussão sobre racismo, misoginia, machismo, tudo isso sendo trazido para os holofotes e sendo discutido, se é isso que chamam de lacração, cara, Twilight Zone é uma série extremamente lacradora. Só que ninguém fala sobre isso, porque obviamente isso está em uma segunda camada e você precisa analisar a série. Então muito me parece
Que a galera que fala que o Jordan Peele, né, consegue fazer isso muito bem, é porque a galera quer dizer, quer não, eles aceitam quando essas pautas são discutidas a partir de metáforas. Eles não querem, sobre nenhuma circunstância, que isso seja discutido de forma literal. Então não pode ter um filme que vai abordar questões raciais, questões de direito das mulheres. Eles não querem que isso seja discutido de forma literal. Não. Se vocês quiserem discutir isso, discutam no cinema, mas utilizando metáforas para que eu não possa perceber e possa me divertir. Eu não quero pensar sobre essas questões. E como isso, essas grandes reclamações, em sua grande maioria, vem dos homens héteros brancos que, são super representados em todos os cenários, é compreensível que, de fato, eles não queiram que essas questões sejam discutidas. Quando eu era criança, eu era muito fã do Homem-Aranha, do Peter Parker. Eu tinha cabelo, não tinha barba, era um guri mais magro, era um guri mirrado, que sofria bullying na escola e tal. Era o estereótipo, o arquétipo do herói sofrido ali. Era o arquétipo do Peter Parker. E eu me entendia enquanto Peter Parker, né? Eu pensava a minha própria pessoa, a minha própria identidade enquanto o Homem-Aranha, né? Eu achava que eu me inspirava no Homem-Aranha. Até que um dia um amigo meu me disse que eu não podia ser o Homem-Aranha, né? Não, você não pode ser o Homem-Aranha, eu posso. Ele falou isso pra mim, né? E aí você deve estar imaginando. E a gente tinha 13, 14 anos de idade. E aí você deve estar imaginando, o que será que ele falou? Ele falou exatamente isso que você está pensando. Eu sou branco do cabelo castanho, eu posso ser o Peter Parker, você não pode. Ele falou isso. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Mas eu era uma criança, um adolescente de 13, 14 anos. Também não pensei muito sobre. Mas eu fiquei meio encucado com essa parada. Peraí, é verdade, eu não tinha me atentado para o fato de que eu não era branco. Foi preciso um branco me dizer isso. É curioso pensar que depois disso eu fui notar que haviam heróis negros e que eu podia me inspirar nesses heróis, que eu podia ler eles. Eu nunca fui muito de ler o Pantera Negra, eu nunca fui muito fã do Blade, também do quadrinho do Blade. Eu sempre curti mais o quadrinho do Homem-Aranha. Mas depois disso eu comecei a repensar as coisas, porque ficou uma questão ali mal resolvida. Eu sou fã do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha é branco, né, cara? Eu não tinha problema com isso, mas o meu amigo branco falou um negócio que foi problemático. Acho que foi 2010, 2011, é criado finalmente o Miles Morales pelo Brian Michael Bendis, e que é um Homem-Aranha negro, né, um Homem-Aranha negro latino, que foi muito bem recebido pelos leitores na época, e até hoje. O Miles Morales, ele foi criado no universo Ultimate, depois ele foi transferido para o universo 616, o universo oficial, depois lá da Guerras Secretas, e é um personagem muito querido, né, pela maioria da fanbase do Homem-Aranha, porque a existência do Miles Morales não faz o Peter Parker deixar de existir. E é curioso pensar que, por exemplo, as novas gerações, como o meu sobrinho, por exemplo, que tem 19 anos, é muito fã do Miles Morales, se identifica com o Miles Morales. É muito doido isso, porque para uma nova geração, esse personagem, ele é o original. Como assim? Para quem nasceu na década de 80 como eu, por exemplo, eu tenho a referência do Peter Parker quando eu comecei a ler da década de 90. O Peter Parker, aliás, uma coisa que a gente tem que falar é que todo personagem ele passa por uma série de reformulações. Não adianta pensar que o Homem-Aranha de hoje é o mesmo Homem-Aranha da década de 40. Esse personagem, qualquer personagem, vai sofrendo uma série de reformulações para que ele se adeque ao público daquela época específica. Então eu entendo que, por exemplo, o Peter Parker que eu acompanhei lá na década de 90 não é o mesmo Peter Parker do início dos anos 2000, que não é o mesmo atual, sabe? Ele passa por uma série de reformulações e sempre vai ser assim. Então não faz muito sentido essa galera estar reclamando de representatividade, de que mudaram meu bonequinho, meu personagem, porque ele está sempre mudando. O Peter Parker de hoje não é o mesmo. Cara, me parece muito que essa galera nunca leu quadrinhos. Me parece que nunca leram quadrinhos. Olha os quadrinhos clássicos do Peter Parker. Formatinho abril. Você vai ver que tem uma série de diferenças do personagem ao longo dos anos. Porque ele vai sofrendo reformulações, todo personagem vai, e isso é normal. E uma coisa que eu não entendo é por que as pessoas ficam malucas, por que um cara calvo de 40 anos abre um canal no YouTube para ficar falando de lacração e de uma cultura woke de um personagem que é um personagem de quadrinho, cara, que representa em muito aspectos da sua época, que representa em muito cultura da sua época.
Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Bem, eu queria ter tido um Peter Parker na minha época que eu pudesse me identificar. Não tive, infelizmente. Isso não afetou o fato de eu continuar sendo um fã do Homem-Aranha quando eu era adolescente. Hoje eu não leio mais quadrinhos de super-herói. Não vejo demérito em ler. Eu produzo quadrinho, leio quadrinho ainda, mas não mais de super-herói. Mas eu acho super positivo que tenha quadrinhos de super-heróis hoje inclusivos. Que o Capitão América possa ter uma versão do Capitão América negra, que possa ter uma versão do Peter Parker negro. Agora, se essas versões negras, que não fazem com que a versão branca desapareça, se ela está irritando alguém, eu sinto muito dizer que se você está irritado com isso, você tem um problema com você. Você é uma pessoinha com você, é uma pessoa dodói, você está com um problema. E aí tem também toda uma narrativa de que as empresas estão forçando. Cara, não tá. A empresa, olha, o único objetivo de empresa é lucrar. As empresas só perceberam que conseguem vender mais ingressos, conseguem vender muito mais com inclusão. É só isso que eles perceberam. Nenhum empresário está preocupado com inclusão racial, com discussão racial, nem nada. Se você quer realmente essas questões aí, essas pautas raciais, essas pautas sociais sendo discutidas de forma séria, normalmente você vai procurar num quadrinho autoral. Eu estava editando o vídeo e acabei percebendo que nessa parte dá para eu aproveitar e fazer um jabazinho básico aqui do meu próprio quadrinho, que é o Diaz Wrote. Diaz Wrote é um quadrinho que fala sobre um jornalista que foi... Bem, ele foi acusado de algumas questões aí, antiéticas, e a gente não sabe de verdade se ele é ou não é culpado. O Diaz vive em uma realidade, em um universo, em que há seres com superpoderes, mas eles são muito limitados, e você não tem muita informação sobre quem são esses seres superpoderosos. Mas isso não está na primeira camada da história. A primeira camada vai acompanhar o Diaz tentando resolver esses problemas pessoais dele aí, enquanto ele é caçado por alguns políticos e mafiosos bem perigosos aí para resolver umas tretas que ficaram mal resolvidas no passado. O quadrinho tem 2 capítulos, o terceiro deveria sair no final desse ano, não sei se vai sair, mas fica a dica aí. Tá grátis no meu site e também tem lá no Flip-Through. Um quadrinho independente. Você vai procurar no cinema independente, cinema autoral, vai ter mais isso. Você vai conseguir ter essas discussões muito mais bem elaboradas. Agora, quando você vai para um blockbuster, você vai ver um blockbuster que vai tem uma protagonista feminina, um protagonista negro, um protagonista homossexual, é óbvio que vai ter panfletarismo, porque a empresa está tentando vender, então vai ter panfletarismo, não importa o quanto você brigue e rosne, vai ter. A gente precisa pensar o seguinte: vai haver um momento em que isso vai se normalizar, vai haver um momento em que não vai ser mais absurdo ter protagonistas negros, ter protagonistas, né, essas minorias. E aí a discussão vai ser outra. Mas essa discussão que está tendo atual, ela não produz nada, é uma discussão boba, é uma discussão reducionista. Quem usa esse discurso de cultura woke para falar sobre a decadência, a suposta decadência do cinema, blá blá blá, ou dos jogos, que tem alguns nerdola em jogo aí. Eu não gosto dessa expressão nerdola, mas a gente às vezes, usa só pra provocar mesmo. Eu não consigo entender, cara. O cara até às vezes tem 40 anos na cara, um adulto, brigando por conta de questões que não fazem o menor sentido pra ele. O cara tá irritado porque o cara é um branco hétero, e aí no joguinho dele aparece um cara negro. Ninguém fica puto com isso. O cara é branco hétero, no quadrinho aparece um homossexual, o cara fica puto com isso. Que? Isso não faz sentido. Então, isso vai acabar, esses debates vão acabar, porque isso vai se normalizar. Não adianta, cara. Não adianta. Já está aí, vai continuar aí, as pautas, essas pautas vão continuar sendo discutidas, só que o grande ponto é que elas vão ser normalizadas, entende? Então vão virar padrão. E aí, quando virarem parte de um senso comum, ou seja, isso vai ser naturalmente discutido e essas questões vão aparecer em tudo que é produção, aí essas discussões elas vão diminuir. Mas é isso, eu deixei um monte de coisa de fora aqui que eu queria discutir, eu não fiz pauta nenhuma, é só um vídeo mais para alimentar o canal, já que eu quase não tenho tempo para produzir vídeo. Então eu queria deixar, eu vou publicar esse vídeo, eu queria deixar aqui em aberto
essa discussão, né? Comentem o que vocês acham sobre essa questão do cultura woke, essa questão de lacração, isso realmente existe? Isso está estragando o cinema? Ou é só bobagem de caras calvos de 40 anos que não tem o que fazer?